Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Se liga na vinheta. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa questão de hoje então é a seguinte. Ao resolver a equação, então temos aqui a nossa equação, veja. Nessa expressão aqui, 0,2 elevado a x mais 0,5 dividido por 5 é igual a raiz cúbica de 5 vezes 0,04 elevado a x menos 2. Encontra-se um valor de x compreendido entre... Veja, nós temos as respostas aqui são que intervalos. Então o valor de x é um valor que está entre esses intervalos, que pertence, né? Onde ele diz aqui, compreendido entre, ou seja, quando eu encontrar o valor de x, ele vai ser um valor que pertence, né, a um desses intervalos. Tudo bem? Como que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos resolver da seguinte maneira. Veja, nós temos uma equação. Tudo bem? Eu olho para cá e veja, eu tenho aqui olha só para essa potência bem aqui, veja. 0,04 elevado a x menos 2. Aqui eu tenho uma outra potência, veja. 0,02 elevado a x mais 0,5. Não é isso? A existência desses termos aqui já nos indica o quê? Que nós temos uma equação exponencial. Como é uma equação exponencial, a nossa primeira linha de ação é o quê? É manipular os dois lados da igualdade para tentar escrever os dois lados na forma de uma única potência. E aí nós vamos comparar essas duas potências. Então, observe, veja. Esse 5 que eu tenho aqui, no denominador dessa fração, eu vou passar ele multiplicando. Então vai ficar assim, 0,2 elevado a x mais 0,5 igual. Veja, o 5 está dividindo do lado esquerdo, vai passar para o lado direito multiplicando. Então, 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes 0,04 elevado a x menos 2. Tudo bem? Agora, vamos manipular essas potências para tentar deixar todos os termos iguais. Veja, o 0,2 é a mesma coisa aqui, 2 dividido por 10. Confere? Quando eu divido 2 por 10, a vírgula anda da direita para a esquerda uma casa, porque aqui eu tenho apenas um zero. E aí eu volto a ter 0,2. Tudo bem? Então vai ficar assim, veja. 2 sobre 10 elevado a x mais... Veja, esse 0,5, eu vou deixar assim por enquanto, 0,5 igual... Aqui eu vou escrever tudo na forma de potência, então veja, isso aqui quando não tem nada o expoente é 1, tudo bem? Lembre-se que eu posso escrever, por exemplo, quando eu tenho raiz de índice m de uma potência de índice n, eu posso escrever esse número, esse radical, né? Eu posso escrever esse número irracional, né? Esse radical, na forma de potência de expoente fracionário, tudo bem? Aonde o índice do radicando, ele é o numerador, o expoente, aliás, do radicando, ele é o numerador, e o índice do radical, ele é o denominador aqui do expoente. Tudo bem? Então aqui eu vou ter 5 elevado a 1 sobre 3. 3 vira o denominador e o expoente do 5 aqui, que é 1, vira o numerador. Tudo bem? Vezes... Agora veja, 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. Veja, depois da vírgula eu tenho duas casas, veja, 1, 2. Então é 4 dividido por 100 porque tem dois zeros, tudo bem? Elevado a x menos 2. Ok? Vamos fazer agora algumas simplificações, veja. 2 sobre 10 eu posso dividir em cima e embaixo por 5. Então eu vou ter 1 sobre 5 elevado a x mais 0,5. E isso é igual, potência, produto de potência de mesma base. Conserva a base, porque aqui é 5 e aqui é 5. E vai fazer
1 mais 1 sobre 3 vezes. Aqui eu vou dividir em cima e embaixo por 4, veja. Quando eu divido em cima e embaixo por 4, 4 por 4 vai dar 1, então vai ficar assim, ó, 1. 100 dividido por 4 dá quanto? Isso, 25. Elevado a x menos 2. Ok? Veja que vai ficar tudo em função de base 5. Veja que essa fração aqui, agora temos que lembrar de outra coisa, veja. Quando eu tenho 1 sobre a elevado a n, eu posso dizer que isso é a elevado a menos n. Ou seja, se eu mudar o sinal do expoente, isso me permite pegar o cara que está no denominador e passar ele para cima. Então fica 1 vezes a elevado a menos n. Ou seja, se eu tivesse 1 sobre 2 ao cubo, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Tudo bem? Entendeu? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, veja. Eu tenho 1 sobre 5, isso é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1 elevado a x mais 0,5. Tudo bem? Aqui eu tenho, veja, 5, ó, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4 sobre 3. Tudo bem? Vezes... Aqui, veja, é 1 sobre 25, mas 25 é 5 ao quadrado. Veja, eu tenho 1... Veja, olha, o que eu tenho lá é isso aqui, veja, 1 sobre 25. Mas isso é 1 sobre 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2, utilizando essa propriedade aqui. Ó. Tudo bem? Então, eu posso dizer que isso é 5 elevado a menos 2 elevado a x menos 2. Ok? Agora, veja, eu vou ter 5 menos 1 vezes... Veja que eu tenho potência de uma potência, então conserva a base e multiplica os expoentes. Então, menos 1 vezes esse x mais 0,5. Então, veja, menos 1 vezes x, usando a propriedade distributiva, vai ficar assim, ó, menos x. Menos 1 vezes mais 0,5, vai dar menos 0,5. Que é igual... Aqui eu tenho 5 elevado a 4 terços. Opa, ficou muito grande. Vamos lá. 4 terços vezes... Mesma coisa aqui, ó, potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes, é porque aqui, né, é como se tivesse um parênteses aqui, tá bom? Aqui e aqui. Veja, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, na multiplicação sinais iguais, o resultado é positivo, né? 2 vezes 2, 4. Pronto. Estamos quase no final, não me abandona, vamos lá. Se inscreve no canal, vamos lá. 5 elevado a menos x menos 0,5 é igual, ó, é um produto, veja, a multiplicação de duas potências que tem a mesma base. Aqui a base é 5, aqui a base é 5. Então eu conservo a base e somos expoentes. Então eu vou ter 4 sobre 3. 4 sobre 3 mais quem? Mais isso daqui, ó, menos 2x mais 4. Tudo bem? Agora veja, eu tenho uma igualdade entre duas potências. Veja, então se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 2 elevado a x, e eu digo que isso é igual a 2 elevado a 4, veja, se eu estou dizendo que duas potências são iguais, se essas duas potências são iguais, se elas têm a mesma base, elas têm que ter o quê? O mesmo expoente. Então isso implica que x tem que valer quanto? 4. Tudo bem? Aqui é o mesmo raciocínio, veja. A base é a mesma, 5, e aqui também é 5. Se eu estou dizendo que essas duas potências são iguais, se elas têm a mesma base, então os expoentes têm que ser iguais. Isso implica, então, veja, que menos x menos 0,5 tem que ser igual a 4 terços. Agora eu vou fazer o joguinho de sinal aqui, veja, só para eliminar esse parênteses que eu pus aqui. Ó. Mais com menos dá menos, então menos 2x, mais com mais dá mais 4. Pronto, agora nós temos uma equação do primeiro grau na variável x, na incógnita x aqui, né? E como é que se resolve a equação do primeiro grau? Bem, os termos onde eu tenho a incógnita, eles passam para a esquerda, e os termos e os coeficientes, né, que estão sozinhos, eles passam para a direita, né? Então, veja, do lado esquerdo eu já tenho menos x, aqui é menos 2x, vai passar
mais 2x igual. Veja, o 4 sobre 3 já está do lado direito. O 4 também já está do lado direito. Veja, o menos 0,5 está do lado esquerdo. Vai passar para o lado direito, troca de sinal. Então, estava menos, passa mais. Veja, 0,5. Ok? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 2x menos 1x é 1x. Tudo bem? Veja, aqui eu tenho 4 sobre 3, mais 4, mais 0,5. Veja, 0,5 é igual a 5 sobre 10, que é dividindo por 5 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 2. Então, isso é 1 sobre 2. Tudo bem? Nós aprendemos no ensino fundamental que quando eu tenho... Veja que aqui o denominador é 1 quando não tem nada. Nós aprendemos que eu não posso somar frações que têm denominadores diferentes. A gente precisa fazer o quê? Tirar o MMC. O MMC de 1, 2 e 3 é 6. Por quê? Porque quando eu tenho dois ou mais números, onde eles são primos entre si, ou seja, eles não têm um divisor comum, né, o MMC sempre vai ser o produto desses números. Então, veja, não existe um número que divida ao mesmo tempo o 1, o 2 e o 3. Um número diferente de 1, claro. Não tem. Então, o MMC vai ser 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Tudo bem? 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 4 vai dar 24. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Tudo bem? Então, x é igual a quanto? O denominador é 6. 8 mais 24 são 32, porque 8 e 4 são 12. Tudo bem? 32 mais 3, 35. Eu tenho 35 sobre 6, veja. Não temos essa alternativa, nós temos intervalos. Então eu preciso dividir o 35 por 6 para descobrir dentro de que intervalo o valor de x está contido. Tudo bem? Vamos lá então. 35 por 6. Nós sabemos que 6 vezes 6 é 36, então não pode ser 6 porque passa do 35, só pode ser 5. 5 vezes 6, veja, 30. 5 menos 0 dá 5, 0. 5 não divide por 6, então eu acrescento um 0 e uma vírgula. 50 por 6 vai dar 8. 6 vezes 8, 48. Para 50 vai sobrar 2. Então, veja, 5,8 é o valor de x, é um valor aproximado, né? 5,8. Então, se x é igual a 5,8, veja, é um número que está entre 5 e 6, aqui no meio, veja, o 5,8. Então, essa é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, tenha ficado tudo muito claro, que eu tenha conseguido transmitir o raciocínio para você. Tudo bem? Se você gostou dessa questão, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.